Ó Senhor, Tu és bom, e Tua misericórdia dura para sempre. Da minha parte não há nada a ser dito, Senhor. Mas eu preciso tanto ouvir Tua voz. Gostaria tanto, Senhor, de ser portador da Tua mensagem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados. Sara nossa alma. Tranquiliza nosso coração. Ministra as nossas vidas agora. Jesus, se alguém chegou aqui hoje triste, depressivo, se chegou aqui alguém hoje, Senhor, desanimado, se arrastando, eu queria, Senhor, te pedir que Teu Espírito Santo viesse ministrando, Senhor, de forma poderosa, animando os corações, trazendo força aos abatidos, celebração aos deprimidos. Dai-nos olhos para enxergar quem somos. Dai-nos, Senhor, a Tua graça. Fala conosco. É isso que te peço, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Queria agradecer o pessoal da banda. Hoje a banda está completa aí hoje. Hoje nós não temos ministério infantil e por conta disso todas as crianças da igreja resolveram aparecer hoje. No começo do culto tínhamos mais crianças do que adultos, assim. Eu quase que mandei os adultos lá para a salinha e fico aqui com as crianças, é mais espaçoso. Mas se alguma irmã se disponibilizar para cuidar das crianças lá fora, fique à vontade, tome essa iniciativa. Hoje Carol não pôde vir, está muito atarefada, pegou umas disciplinas do trabalho em cima da hora, tem que preparar material, aula, e enfim. Hoje eu queria meditar com vocês sobre um tema, na verdade é um papo, é muito mais do que um sermão, é uma conversa. Quero conversar com vocês sobre um termo que nós usamos tanto. Um termo que, aliás, dá origem a como nós nos denominamos aí fora. Evangelho. Sempre é importante voltarmos a definir quem somos a partir do que cremos. E nós cremos no Evangelho. É nisso que cremos. E eu queria, para isso, convidar você a abrir Carta aos Romanos, Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esses dias atrás, Martô ligou para mim, aliás, mandou uma mensagem, não foi, Martô? Dizendo assim: Thomas, nunca mais você ministrou lá na comunidade, vai lá ministrar nesse domingo. E eu fiquei pensando assim, o que eu podia compartilhar aqui com vocês. Esse final de semana foi muito corrido. Esse é o 5º lugar que eu prego esse final de semana, então foi muito corrido. E eu não queria repetir mensagens só por falar. Eu quis buscar a Deus e dizer: Deus, o que nossa comunidade precisa ouvir? O que Tu queres ministrar ao nosso coração? E esse texto me veio muito forte hoje à tarde, e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ler mais uma vez esse texto. Eu queria que você agora meditasse em cada palavra que a gente está lendo. Versículo 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Agora olha bem para mim aqui. Às vezes as pessoas lá fora perguntam assim: olha, o que você faz? Aí eu digo assim: eu sou psicólogo. Ah, você é psicólogo? Mas faz mais alguma coisa? E quando as pessoas não são cristãs, às vezes eu fico meio envergonhado de dizer assim: sou pastor. Sabe por quê? Porque quando eu digo assim, eu sou pastor, as pessoas me associam ao que elas veem na televisão, ao que elas ouvem no rádio, ao que elas observam nos noticiários. O termo evangélico é tão usado e de forma tão pejorativa está hoje na nossa sociedade. E é difícil às vezes nós nos associarmos com esse termo, porque às vezes é constrangedor. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, se um pastor chegasse no banco, ele era muito bem tratado, porque sabiam que podia confiar nele, porque ele era um homem de fé. Hoje, se ele chega no banco, ninguém quer abrir uma conta para ele, porque as pessoas não confiam mais. E eu me envergonho, muitas vezes, de ser associado ao movimento evangélico, porque somos muitos. O movimento evangélico é o Babel, tantos lugares, com tantas coisas, tantas linguagens, tantos modos diferentes. Mas sabe de uma coisa que eu não me envergonho, e Paulo também jamais se envergonhou, é do Evangelho. E eu começo dizendo que Evangelho pode não ter nada a ver com evangélico. É possível a pessoa se identificar como evangélico e não crer no Evangelho. E é possível a pessoa entender o Evangelho e não estar dentro dos arraiais evangélicos. Agora, nós não precisamos nos envergonhar por conta do Evangelho, porque ele é poder de Deus. É poder de Deus. Quando uma pessoa cuja vida já estava destruída, 15 anos nas drogas, como eu ouvi ontem, um testemunho de um jovem que veio após a mensagem nos falar sua história. Ele passou 15 anos no uso do crack. Quando estava à beira do suicídio, ele encontrou o Evangelho. E o Evangelho começou a transformar a vida dele de forma radical. Ele casa, muda a história da sua família. Sabe o que é isso? É poder de Deus. Poder de Deus. Agora o texto segue dizendo assim: para a salvação de todo aquele que crê. Acho interessante porque todos os que creem no Evangelho são salvos. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: a justiça de Deus não é a nossa justiça. A pior ação que a gente pode fazer é dizer: Senhor, faça justiça ao meu respeito. Deus me livre dessa oração, porque eu, um pecador miserável, que constantemente erro contra um Deus santo, jamais poderia dizer: Deus, faça justiça comigo. A justiça de Deus foi pegar o único justo e torná-lo injusto, morrendo numa cruz, para justificar toda a nação injusta dos eleitos. Isso é justiça? É a justiça de Deus. Essa é a justiça aplicada ao Filho Jesus, que do princípio ao fim vem pela fé. Fé.
E deixa eu dizer uma coisa, eu podia ser um ótimo professor, não sou, e trazer aqui para vocês os melhores argumentos de todos acerca do Evangelho, e tentar explicar para vocês o Evangelho do começo ao fim, e tentar colocar na cabeça de vocês de modo lógico, científico. Isso não ia adiantar, porque Evangelho não vem trazendo salvação a partir de nós captarmos os raciocínios lógicos. É fé. É fé. Fé é esse lance de você colocar o pé para Deus colocar o chão. O justo viverá pela fé. Agora, eu quero refletir com vocês nesse papo nosso sobre o que é evangelho e o que não é evangelho. E Tertuliano disse uma coisa interessante. Ele diz que da mesma forma que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o evangelho é crucificado entre dois erros. O evangelho foi crucificado e é crucificado entre dois erros. E eu queria trabalhar comparando essas três vias. Primeiro, eu quero dizer que a primeira via que temos é o método religioso de buscar a Deus. A gente também poderia dizer que esse é o método legalista, ou o método moralista. Nós estabelecemos várias leis, tentamos, através dessas leis, buscar a autojustiça. É isso que faziam os fariseus, era essa luta que o tempo inteiro Paulo tinha nos embates teológicos contra os judaizantes. Essa é a linha religiosa. Essa é a linha religiosa. Do outro lado, nós temos a irreligião. Eu também poderia dizer que isso é o relativismo. Nós vivemos numa cultura materialista e relativista. E o relativismo é também hoje uma via de espiritualidade. Você já ouviu a expressão Deus é Pai de todos, ou todos os caminhos levam a Deus, ou se Deus é bom, Ele não manda ninguém fora do céu. A gente pode chamar essa irreligião de relativismo ou antinomismo. Nós temos esses dois paradigmas claros na parábola do filho pródigo. Porque nós chamamos isso de parábola do filho pródigo, mas parábola do filho pródigo não é. É parábola do amor pródigo. É do amor do pai que aceita e ama dois filhos. A história é a seguinte: um dos filhos chega para o pai e diz assim: olha pai, para mim você já morreu, eu gostaria de obter a herança. E herança é uma coisa que a gente espera as pessoas morrerem para ter. Esse é um filho que disse assim: olha, para mim você já não existe mais, então me dá a minha parte para você não atrasar as minhas aventuras, desfrutando do que já é meu. E o pai faz isso. E aquele jovem vai e curte a vida de modo impensado, com prostitutas, com bebida, com loucuras do mundo. E diz o texto que o dinheiro vai acabando e vai acabando, até que ele precisa trabalhar entre os porcos, e se vê tão humilhado que ele diz: olha, eu vou voltar para casa, porque se eu voltar para casa e pedir para o meu pai me reintegrar na sua fazenda, ainda que seja como um servo, pelo menos eu vou ter o que comer e vou ter o que vestir, vai ser melhor para mim. Aí esse filho vem. Quando esse filho se aproxima, o pai vai ao encontro dele. E eu acho interessante porque o pai não dá tempo para que o filho se desculpe. O filho ensaia as coisas, mas o pai não aceita que o filho diga as coisas. Ele vai logo, abraça e diz assim: olha, eu tenho o melhor vinho para você, eu tenho a melhor roupa. Ciclano, mata aí um cabrito gordo, vamos fazer um churrasco, porque aquilo que estava perdido foi achado. Nesse meio termo, onde a euforia foi tomando conta da casa, de repente os músicos começaram a se aproximar, a música começou a rolar. Volta o filho mais velho, e o filho mais velho se aproxima e diz assim: ó, que festa é essa aí? Não estou sabendo dessa festa em casa não, o que está acontecendo?
Aí a turma diz assim, ó, o que está acontecendo é que teu irmão voltou. Aí o filho mais velho cruza os braços e diz, eu não vou entrar nessa festa. Esse cara não merece essa festa. Esse cara é um sacana, pecador miserável. Eu sou um filho bom, eu sou um filho justo. Eu sempre fiz o que o meu pai quis. Eu nunca desagradei meu pai. Eu sou bom, ele não. Ele não merece, eu mereço. Mas meu pai nunca me deu um cabrito. Esse era um filho que, por mais que fosse obediente, ele não tinha uma boa relação com o pai. E Jesus conta essa parábola para fariseus, e é um momento de provocação para os religiosos, porque essa era a figura dos fariseus. Aí tem dois paradigmas. O paradigma da irreligião, do cara que se lança no mundo dizendo, olha, eu vou viver do jeito que eu quiser, e do outro que se agarra aos padrões morais, moralistas, e fica na tentativa de se auto-justificar no cumprimento de suas leis diárias. A minha pergunta é, quem Deus espera que sejamos? Quem Deus espera que sejamos? Como filho mais novo ou como filho mais velho? Como aquele que se lança no mundo, faz um monte de besteira e volta para casa arrependido, ou como aquele que fica em casa cumprindo todas as leis com a motivação errada no coração? Na verdade, Deus não quer que sejamos como um filho mais velho, nem quer que sejamos como um filho mais novo. Deus quer que sejamos como um filho que conta a parábola. Porque quem conta a parábola é a terceira via, é a via do Evangelho. Ele é a personificação, é o verbo encarnado das boas novas de Deus, o Filho dele na cruz por nós, nos dando vida eterna e salvação. Agora, como é que pensam os religiosos? Os religiosos dizem assim, somos salvos pelo nosso modo de viver. Então você vê algumas igrejas extremamente limitadoras, leis absurdas, esmagantes, porque eles estão em busca de sua salvação, e eles acreditam que sua salvação é fruto do que eles podem fazer. Eu nasci numa igreja onde me ensinaram desde pequeno de que eu perdia minha salvação se eu fizesse alguma bobagem. E você sabe como é, adolescente e fazer bobagem é pleonasmo, né? Dizer que um adolescente fez bobagem é redundância. E aí eu vivia na angústia constante de dizer, Senhor, me salva de novo. Me salva de novo. Senhor, eu errei, me salva de novo. Senhor, eu sei que tu apagou meu nome do livro da vida, mas já escreve. E eu ficava naquela loucura porque eu achava que eu é que mantinha a salvação, eu que era que precisava fazer as coisas. Então quando eu começava a fazer as coisas e eu via outras pessoas fazendo errado, eu começava a dizer assim, ó, tá salvo não, viu? Eu tô, mas tu não tá não. É porque uma consequência do pensamento religioso é você começar a olhar para os outros e julgar os outros. Aí eu saio dessa igreja que me ensinou essas coisas e disse assim, eu não quero saber mais de nada. Deus para mim é uma bobagem. Se Ele existe, Ele ama todo mundo, está tudo certo, vai todo mundo para a glória. Eu vou viver minha vida como eu quiser, está tudo em paz. Eu comecei a me afundar numa angústia existencial tremenda. Até que o filho volta para casa e encontra o Deus amoroso, de braços abertos. O irreligioso diz assim, se Ele existe, Ele ama todo mundo. E se Ele ama todo mundo, por que eu preciso ter uma vida santa? Eu vou viver como eu quero.
ele repete a história do filho pródigo, o filho mais jovem. Agora, como que é o Evangelho? Como é o Evangelho? Evangelho é a salvação pela graça. O irreligioso pensa que a salvação é pelas obras. O irreligioso ou o relativista, que vamos ser salvos de todo jeito, o Evangelho diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E se você puder acompanhar comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Esse é um texto bastante comum, muitas pessoas sabem de cor, mas eu gostaria de lê-los com vocês. Efésios capítulo 8 diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Evangelho é Deus nos dando de graça. Não há merecimentos. A graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. Isso é graça de Deus. Ele manda seu Filho na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é a graça de Deus por nós. Agora, a graça de Deus nos traz o entendimento de que, porque somos salvos, obedecemos. Eu sou aceito, logo eu obedeço. O religioso acredita que ele precisa obedecer para ser aceito. E o irreligioso, ou a pessoa que tem uma visão relativista, diz assim: olha, eu não preciso ser aceito, ou já fui aceito. Isso não tem implicação na minha vida. A ênfase da religião é no que eu devo fazer, nas boas obras de autojustificação. É o homem buscando a Deus. Na irreligião ou no relativismo, a ênfase é no que eu quero fazer. Não sou uma pessoa ruim. Eu vivo como eu quero. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma grande mentira, porque o único caminho é Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a ênfase do Evangelho é no que foi feito na cruz, não o que eu posso fazer, é no que foi feito. A Bíblia não se trata do que eu tenho que fazer, a Bíblia é sobre o que Ele fez por mim. As boas obras de gratidão são consequências da nossa consciência no Evangelho. Evangelho não é o homem buscando a Deus, é Deus indo buscar o homem. Eu acho linda essa figura do pai correndo em direção ao filho arrependido. E é exatamente assim que é. Evangelho é a terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Isso é que é Evangelho. Evangelho é uma mensagem de que fomos resgatados do perigo, fomos resgatados das trevas. Agora, uma pergunta que frequentemente as pessoas que não são de igrejas, com toda a razão, perguntam: somos salvos de quê? Por que precisamos de um Salvador? Por que precisamos de um Salvador? Em Gênesis, nós temos muito mais do que um relato de algo que acontece. Nós temos, de alguma forma, a maquete de toda a humanidade. Nós somos o próprio Adão. Nós somos a rebeldia contra Deus. Em Gênesis, acho interessante que quando a cobra, a serpente, consegue convencer Eva de que melhor seria do jeito dela, melhor seria ela transgredir a vontade de Deus, porque ela seria maior do que Deus. Algumas coisas acontecem e essas coisas reverberam até hoje em nós. A primeira coisa é que eles se separam de Deus.
Adão e Eva tinham uma intimidade muito próxima com Deus. Eles se encontravam com Deus todas as tardes. Imagina você ter um cafezinho da tarde com Deus todo dia. Ô Deus, como é que anda? Chegou cedo hoje, hein? Como é que tá, Deus? Me conta aí as novidades. Quando o pecado entra, a primeira coisa que acontece é que Adão e Eva começam a fugir da presença de Deus. E eles se escondem. E essa relação é rompida. Eles fogem de Deus. É por isso que precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador porque somente Jesus Cristo pode nos encontrar escondidos nas trevas e tocar em nossa mão e tocar na mão do Eterno e nos juntar novamente. Somente Jesus pode fazer isso. Uma segunda coisa é que nós estamos psicologicamente afetados e separados de nós mesmos. Porque depois da queda, a Bíblia diz que Adão e Eva sentiram medo e vergonha. Medo e vergonha. E eu gostaria de afirmar hoje aqui, que eu creio que essas duas coisas são a raiz de quase todos os problemas psicológicos nossos. Medo e vergonha. Nós psicologicamente fomos afetados pelo pecado. Precisamos de um Salvador que venha redimir a nossa psique. Precisamos ser novamente transformados, reformulados por Deus. Estamos socialmente afetados e separados uns dos outros. É por isso que precisamos de um Salvador. Quando Adão olha para Eva, criatura dele, ele diz assim: carne da minha carne. Ele começa a celebrar, essa sim é igual a mim. Estava cansado de ver o elefante com a sua pareia, o macaquinho com a sua pareia. Agora sim eu achei a minha companheira. Eles eram um só. Quando o pecado vem, ele diz assim: Deus, foi a mulher que tu me deu. E a palavra Eva só aparece nos versículos seguintes, porque a palavra Adão era para os dois, porque os dois eram um só. Nós fomos socialmente afetados e separados. Você percebe que a nossa vida é uma constante luta para nos aproximarmos de Deus, para nos mantermos sãos e para nos relacionarmos de forma melhor com o nosso irmão? A nossa espontaneidade é para desgraça. É ou não é, Djalma? Se eu relaxar, eu faço besteira. Eu tenho que o tempo inteiro me policiar. Precisamos de um Salvador que mude essa história, que escreva um novo final. Precisamos de um Salvador porque fisicamente fomos afetados. O texto em Gênesis diz que depois a morte e as enfermidades começaram a aparecer. E eu sei que a saúde que eu tenho é momentânea. Eu fui visitar essa semana uma pessoa que estava no hospital, e era um hospital público. E se você já foi no hospital público, você sabe que você vê cenas terríveis lá dentro. E eu fiquei pensando assim, que difícil você precisar de um lugar desse. Esse menino que estava lá, ele passou quase 2 dias esperando um atendimento médico. Esse corpo é pó, é frágil. Os anos de vida são 80. Se a gente chegar a 90, a gente pode dar glória a Deus. Se chegar a 95 anos, você pode colocar no meu túmulo: viveu feliz demais. É ou não é? Precisamos de um Salvador que possa mudar a história desse corpo corruptível,
Sabe por que precisamos de um Salvador? Porque ecologicamente fomos afetados. Deus conversa com Adão e Eva e diz assim: olha, Adão, faz o seguinte, cara, vai dando nome às ervas, aos bichos, cuida desse negócio todo aí. Não está bonito o jardim, Adão? Tá assim, Senhor. Vai lá, cuida agora, você é o jardineiro desse lugar. Você só precisa cuidar. Todo ele é seu, só cuida. A única tragédia que a Mãe Terra conheceu foi o homem. Nenhuma outra tragédia a Mãe Terra reconhece como tragédia. Tsunami é só um espirro. Tragédia mesmo foi o homem, que passou de jardineiro para destruidor. Precisamos de um Salvador que possa redimir todas as coisas. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré é o único que pode resolver o nosso problema de relação com Deus. É o único que pode resolver todos os nossos problemas psicológicos. É o único que socialmente pode nos reajustar em comunidade. E a igreja é isso, uma proposta de reajustamento do eterno para as nossas vidas. É aquele que nos promete um corpo incorruptível, a ressurreição. Jesus é aquele que nos convida a voltar ao Éden. Às vezes eu ficava pensando assim, às vezes eu ficava pensando que o céu era mais ou menos assim, umas nuvens brancas, uma paisagem no fundo azul, todos nós vestidos de brancos, com aquela bata, e todos nós cantando, oh happy day, oh happy day, oh happy... Aí eu fiquei dizendo assim, que lindo, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando a música terminar, o que a gente canta? O happy day a eternidade inteira. Aí eu fui naquela casa do julgamento, é uma igreja que faz um teatro. Quem já foi na casa do julgamento aqui? Umas 4 pessoas só, 5. Mas eu vou contar. É a história de um menino que ele é atropelado e, enfim, tinha uma menina que ia para o céu e um menino que ia para o inferno. E o inferno era um lugar muito quente, você suava pra caramba, eles fechavam tudo. Eu acho até que eles acendiam alguma fogueirinha lá, porque era muito quente. Aí você entrava na sala do céu. Aí a sala do céu era exatamente como eu pensava que era. Geladinho, uns ar-condicionados, tudo... Umas crianças, daquelas que parecem anjos, com uma touquinha na cabeça. Um tecladão assim. Oh, happy day. Aí eu entrei e disse, puxa vida, que legal. Mas depois eu fiquei pensando assim, deve ser meio chato depois de passar um tempo aqui, né? Deve ficar um negócio meio sem graça, né não? Cantando. Não tem nenhuma coisinha na roupa para diferenciar. Sabe como é que é o céu? É só você ler como era antes do pecado. É um belo jardim. É uma cidade psicologicamente restaurada, sociologicamente restaurada, ecologicamente restaurada e espiritualmente restaurada. Precisamos de um Salvador. É Jesus de Nazaré. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aí a minha pergunta, eu quero finalizar. A minha pergunta é: e se nós formos apenas uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa. Nunca matei, nunca roubei. E olha só, depois que eu fui para a Funase e comecei a ouvir as histórias que eu ouço, para mim qualquer pessoa é boa, meu amigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina que Dona Celci criou um filho
E esse filho, ela criou sozinha, não tinha marido que pudesse ajudá-la. Ninguém ajudou ela. Ela começou a se esforçar, e ela começou a dizer para o filho: olha, filho, você precisa ser um bom homem, você precisa ser uma pessoa honesta. Aí o menino ia crescendo, ela dizendo assim: olha, você precisa ser uma pessoa ética, você tem que ter uma boa moral. Frequentemente, todas as noites, ela conversava com o filho, batia papo, ele ria dela, ela ria dele, e eles tinham uma relação maravilhosa. Ela dizia: filho, estuda, filho, qual o teu sonho? Aí ele dizia: mãe, meu sonho é ser médico. Ela dizia: então você vai ser um grande médico. O menino vai crescendo, 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 passa no vestibular para medicina, entra na faculdade, se forma. Aquele menino, o filho de Dona Celci, é só uma história, Dona Celci, ele se torna tudo que Dona Celci disse que ele devia ser. Ele se tornou um bom homem, uma pessoa ética, responsável, uma pessoa muito trabalhadora, estudiosa. Aconteceu só um problema. Depois que ele ganhou o primeiro salário dele, ele desapareceu. Ele não ligou mais para Dona Celci, nem no Natal. Ela se sente agora como quem procura uma agulha no palheiro, porque ele evaporou. Ele é uma pessoa boa ou não? É ou não é? Você diz que ele é uma pessoa boa porque ele é ético, moral, bem ajustado. Mas por outro lado você fica dizendo: esse cara é um sacana, porque foi a mãe que deu tudo para ele e hoje ele sumiu da presença da mãe. É porque não basta ser moral e ético, é porque não basta ser simplesmente uma pessoa bem ajustada, é porque precisa de uma relação com aquele que nos deu tudo. É disso que eu estou falando. Jesus quer ter uma relação conosco. Foi Ele que nos deu todas as coisas. Foi Ele quem nos fez, que nos criou, que nos cuidou, que nos deu livramento, que abriu todas as portas. E nós sumimos de sua presença. Agora, a boa notícia hoje é a seguinte: é de que esse Deus que visitava Adão e Eva lá no Éden, é o Deus que ainda quer nos visitar hoje, agora. O convite de Deus para você é para você voltar ao Éden. E voltar ao Éden é possível porque Jesus é o caminho. Apocalipse capítulo 22 termina com a descrição da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é uma cidade, o rio que sai do trono de Deus corta a rua principal da cidade. As árvores estão na beira dos rios, e essas são as árvores da vida, e os seus frutos dão 12 vezes por ano. Todos os meses tem fruto, e as suas folhas, diz a Bíblia, que são cura para as nações. Esse é o Éden de Deus, e nós podemos desfrutá-lo na eternidade, é claro, mas podemos começar a desfrutá-lo aqui agora. A minha pergunta é se você vai aceitar ou não o fato de que Deus está te chamando para o Éden, para uma nova relação com Ele. Eu quero terminar lendo um texto. Todo mundo adora alguma coisa. Escuta isso aqui. Todo mundo adora alguma coisa, sem exceção. Você pode dizer assim: eu sou ateu. Eu não gosto desse lance de espiritualidade. Não. Todo mundo adora alguma coisa.
E eu vou ler um texto de uma pessoa que nem era cristã, mas escuta o que ela disse. O romancista David Foster, pouco antes de se suicidar, proferiu o seguinte discurso aos formandos de 2005 no Kenyon College. Escuta bem o que ele disse. Todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles os que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes de, lamentavelmente, morrer de verdade. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, exagerando-se como alguém, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão de nossa vida. Nascemos para adorar algo. Na verdade, nascemos para adorar a Deus. A nossa escolha é se seguimos adorando a Ele e aceitamos o seu convite para voltar ao Éden. Esse é o convite do Evangelho para você hoje. Ou se você continua adorando os seus deuses particulares, os seus ídolos, seja poder, seja o seu próprio corpo, seja o seu intelecto. O convite do Senhor Jesus é: eu te amo. Te amo como te amei no Éden. Tenho desejo de me encontrar contigo. Sem interesses, uma relação verdadeira. Volta para casa. Volta para casa. Eu contei a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo termina com o religioso, o filho mais velho, fora de casa. E aquele que tinha passado a maior parte do tempo fora de casa, lá dentro celebrando. A pergunta que eu faço hoje para você é se você vai entrar dentro da casa da celebração ou se você vai ficar de braços cruzados lá fora, porque você decide não concordar. Feche seus olhos, quero orar por você. Talvez você chegou aqui hoje com algum problema familiar, ou problema de relacionamento no trabalho, ou talvez você queira muito perdoar alguém, mas você não consegue superar essa raiva, essa angústia. Eu quero dizer que você hoje tem um Salvador, que restaura a nossa vida no âmbito social. Quem sabe você tem no seu coração medo e vergonha. Quem sabe essas coisas começam a corroer você por dentro. Quem sabe você começou a sofrer psicologicamente. Você precisa de um Salvador. É Jesus de Nazaré. Hoje é o dia de você voltar ao Éden, voltar a casa, voltar a conversar com aquele
que ainda vai nos esperar nos fins da tarde. Quem sabe você sente um vazio, uma angústia existencial muito grande. Parece que espiritualmente você precisa de alguma coisa. Eu te digo, você precisa de Jesus. Ele e somente Ele é suficiente para preencher todos os vazios de nossa alma. Quem sabe você está aqui com algum problema físico, alguma enfermidade. Quem sabe alguém de sua família está doente. Eu ainda creio que Jesus cura. E é lamentável que nós não falemos mais essas coisas. Mas eu quero orar para que Deus possa curar você. Porque você precisa de um Salvador, Jesus de Nazaré. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pelo privilégio, Senhor, de poder trazer aqui algumas ideias, poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho. E não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. Senhor, livra-nos de buscarmos a nossa autojustiça. A justiça própria apenas vai nos afundar, porque nós não conseguimos cumprir toda a justiça. Nós, na verdade, jamais conseguiremos ser uma boa pessoa, porque até as motivações erradas das coisas boas que fazemos nos impede de alcançar a perfeição. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas restaurar a nossa vida, redimir, colocar o nosso pé no chão do Evangelho, que a gente pare de vir à igreja procurando uma mensagem bonita que nos faça cócegas aos ouvidos ou que faça um afago em nosso coração. Todos nós aqui precisamos de um Salvador. Todos nós aqui precisamos entender o Evangelho. E o Evangelho é as boas novas de que Jesus está reconciliando consigo o mundo inteiro. Deus, através de Jesus, está reconciliando consigo todo o mundo. Portanto, creia, Ele é fiel. E Ele te chama hoje para um relacionamento sincero, não pela via da religiosidade, não pela via da irreligião, não pela via do moralismo, não pela via do relativismo. É a via e o caminho do Evangelho, que é Jesus de Nazaré. Dá-nos a consciência de que precisamos, para vivermos de novo uma experiência profunda contigo, Senhor. Possamos sair daqui pensativos, talvez até chateados, mas que essa mensagem seja chuva caindo em terra fértil. Para haver a conversão, Senhor, são necessárias 3 coisas, disse o padre Antônio Vieira: luz, espelho e olhos. A luz é o Teu Espírito Santo nos iluminando. O espelho é a Tua palavra, Senhor. Eu te peço agora que Tu abras os olhos de nosso coração, que possamos ver quem somos e o quanto precisamos de um Salvador. Amém.